Boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando hoje com muita alegria, com muita ansiedade, o tão esperado evento Nadando contra a Maré. Quando chegam esses grandes eventos, é normal que a gente fique assim muito nervoso, né? Caramba, tanta gente se inscrevendo, todo mundo querendo saber como vencer toda essa onda muito negativa que está, pois, nos atacando hoje, que nos atrapalha na educação dos filhos, e por isso haja uma expectativa, caramba, o que vai trazer de novo esse jab malheiro que tanto ouço falar? Por isso, quero que vocês saibam que, de fato, hoje você irá aprender a nadar contra o globalismo, irá aprender a nadar contra o materialismo, o consumismo, o ateísmo, a ideologia de gênero, a pornografia. São todas estas ondas que estão nos incomodando, que estão influindo no nosso trabalho como pais, como mães, e que precisamos desses 3 dias de evento sairmos fortalecidos, sairmos convencidos de que se eu realmente não arregaço as mangas, e parto para cima, eu não vou conseguir educar meus filhos corretamente. Mas antes de a gente entrar, então, mais propriamente dito, no conteúdo do nosso primeiro dia, quero que vocês saibam quem é o João Malheiro. Então, João Malheiro é um apaixonado pela educação, se dedica a isto há quase 40 anos, fez mestrado, doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, e depois que se preparou academicamente, abriu um colégio que traz muitas alegrias, não só para mim, mas para muitas famílias do Rio de Janeiro. Colégio Porto Real. Já tem 12 anos de existência, 500 alunos, e hoje já é uma referência nacional. Surpreendentemente, muitas famílias do Brasil têm me procurado para que eu dê consultoria para abrir escolas inspiradas no Porto Real. E estou felicíssimo, né? Não paro de viajar. No ano passado foram 22 viagens. Este ano, 2023, já são 20 viagens. E é impressionante perceber que, de fato, os pais estão acordando, para esta necessidade de arregaçar as mangas. Por isso, parabéns você que veio a participar desse evento. Parabéns para você que, no fundo, confia no meu trabalho, está dedicando um tempo que às vezes não é fácil, você está cansado hoje à noite. Então, quero que você saiba que quando eu vejo pessoas com esperança e que confiam no meu trabalho, naturalmente, eu fico muito, muito realizado. Mas vai me dizendo aí que cidade que você é. Eu gostaria de saber, no primeiro dia de eventos, é normal que a gente se interesse. Afinal, que cidade é a sua? Vai escrevendo aí nos comentários, qual é a cidade que você representa, de onde você vem, para eu saber se de fato é o Brasil todo que está acordando ou não. Mas saiba que no dia de hoje eu vou te mostrar um caminho para tornar, primeiro, você mais confiante, mais seguro, mais assertivo. E vou também te ajudar a formar um filho virtuoso. É isso que está precisando no mundo de hoje. Um aprendizado de virtudes que torna o seu filho mais maduro, com mais personalidade, com mais alegria de viver, com mais perspectivas futuras. Concorda comigo que um dos grandes problemas do mundo de hoje é o jovem estar meio desmotivado porque não vê nada na frente? Ele não vê o que ele quer da vida, ele não vê qual é o caminho a seguir, ele está muito
às vezes, medroso para continuar caminhando, ele se sente muito inseguro, né, para tomar decisões. Então, o papel de um bom educador hoje, de um pai, de uma mãe, de um professor, tem que ser esse, né? Tem que despertar no jovem, né, essa confiança de que depende muito do seu preparo para superar os desafios desta vida. Para isso, o teu filho tem que te ver a ti nadando contra a maré. Às vezes os pais me dizem assim, mas como é que eu faço se o meu filho não tem celular, eu não libero o celular, todos os amigos deles têm, e aí como é que eu faço? Eu me sinto às vezes um pouco estranha, um pouco, enfim, retrógrada, um pouco antiquada. Eu falo, minha senhora, hoje, de fato, se você quer ser uma mãe exemplar, uma mãe que educa com sabedoria, com certeza você tem que estar nadando contra a maré, porque a maré, como eu te dizia, é da vida fácil, da vida frívola, da vida enganosa, da vida que não leva a nada. E se você quer realmente se tornar um pai protagonista da educação dos seus filhos, você tem que sair desse curso que a gente está iniciando hoje, tem que ser esse curso com uma convicção de que é possível, sim, mesmo nadando contra a maré, tornar os seus filhos felizes, tornar a sua família muito harmoniosa, a ser um recanto de paz, um recanto de alegria. Então, primeiro ponto desse nosso início de evento. É para sair daqui esperançosa, para sair daqui desse primeiro evento, desse primeiro dia de evento, com a convicção de que depende muito de mim, né, me tornar um pai protagonista. E o que você vai aprender, então, nesses 3 dias de eventos, antes de nós começarmos? Primeiro dia, que a gente já vai iniciar logo em seguida, é por que que hoje me sinto insegura. Primeira aula, você vai ver por que que eu me sinto incapaz. Por que que eu já tentei e desisto facilmente. Como deixar de me cobrar toda hora e, no fundo, também de me sentir cobrado pelo meu filho. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Já vai ver que são 6 grandes motivos que te levam a sentir-se assim, infeliz, insegura, desconfiada. Amanhã, no segundo dia, nós vamos estudar como montar um projeto educativo para cada filho de acordo com a sua idade, com a sua faixa etária. Como dividirmos responsabilidades, pais e mães, para que ambos se envolvam nesse protagonismo da educação dos filhos. É fundamental que a família, desde o começo, entenda que é uma missão dos dois. Um projeto educativo feito a 4 mãos. Isso é o grande problema que está acontecendo hoje em muitas famílias. Um fica jogando para o outro e depois nenhum dos dois assume e acabam jogando para a escola, que também hoje não quer mais assumir. Então, quem assume são as redes sociais, são amizades muitas vezes nocivas, né? E muitas vezes essa cultura do momento, que, como eu dizia, é uma cultura que leva você para uma maré de infelicidade, de tristeza, de depressão. Então, esses são os 2 objetivos. Aula 1, já falamos, aula 2, e no terceiro dia, nós vamos tocar como você pode aproveitar melhor essa plataforma que eu tenho, Escola para os Pais. Vou te mostrar todos esses recursos que eu criei ao longo desse ano que passou, para que você perceba que depende muito mais da minha autoeducação do que grandes segredos, de grandes, enfim, inspirações, de grandes, enfim, iluminações milagrosas, especiais. Não, educar um filho é mais um trabalho de estudo constante, pouco, mas constante. Todo dia um pouco, mas em fontes seguras. Todo dia um pouco, mas indo amadurecendo, indo tornando mais reflexiva e menos emotiva. Concorda comigo que o grande problema hoje dos pais, né, é educarem mais com a emoção, com o coração,
e por isso ficam com pena, ficam com sentimento de culpa, ficam com, enfim, com muito calculismo, muito vitimismo, muitas formas emotivas de olhar a educação do filho e não leva a coisa do ponto de vista científico, do ponto de vista profissional. O melhor e principal negócio da tua vida não é a tua empresa, o teu trabalho, a tua profissão. É a empresa da tua família. É o investimento que você nunca mais vai se arrepender e que no futuro você vai dizer: que bom que eu investi aquele tempo naquele curso do Jeb Malheiro, nadando contra a maré. Foi lá naquele curso que eu dei a virada. Quanta gente me fala que depois de ter feito um dos meus cursos que estão na plataforma, que iremos falar no terceiro dia, enfim, me revelam: João, ali foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali, eu comecei a assumir com muito mais maturidade a educação dos meus filhos. Então, saiba que hoje está reiniciando um movimento que está nascendo no Brasil inteiro, mas hoje está se intensificando, que é um monte de famílias que irão aprender a nadar contra a maré. E que não é só, portanto, uma questão de técnica, mas o modo de você encarar a educação. É isso que vai mudar nesse curso que nós estamos iniciando. Mas eu já fiz vários cursos e parece que não servem para nada. Às vezes eu tenho uma sensação que isso é impossível, porque você não conhece o meu filho, você não conhece o meu marido, você não sabe como eu chego cansado em casa, no meu trabalho. Eu já fiz vários cursos e sempre fico igual. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. De fato, tem muita gente que fala isso com sinceridade e muitos pais, de fato, desistem do caminho de educar seus filhos. Agora, eu pergunto, desistem por quê? É só por falta de forças? Eu falo, não. A maioria é que não está disposta a pagar o preço de se formar. É isso. Não está disposto de pagar o esforço mais bendito de ter que estudar, de ter que refletir, de ter que discutir. É isso. Então, tentam improvisar na educação dos filhos, mas isso não vai longe. Então, antes de eu começar o conteúdo da aula 1, que a gente vai pôr um PowerPoint aqui bacana para você acompanhar, vamos ouvir uma mãe que dá um testemunho lindíssimo, né, sobre um dos cursos que eu vou te oferecer na minha plataforma. Vamos ouvir? Oi, meu nome é Fernanda, eu tenho 3 filhos de idades 2, 8 e 10 anos e eu resolvi fazer o percurso, porque eu já conhecia o professor João Malheiro, já acompanhava o trabalho dele, né? Eu achei que seria uma ótima oportunidade, né, para aprofundar, para acrescentar o meu processo de busca para melhorar a educação dos filhos, mas foi mais do que isso, né? Foi uma mudança na minha vida, foi um divisor de águas, eu acho, na minha família, eu sinto, porque não é só um curso para um conjunto de conhecimentos que você vai adquirir ou de ferramentas práticas superficiais que você vai poder usar em situações gerais, né? A gente, no curso, nós aprendemos muito sobre a criação dos filhos, né? Sobre nós mesmos. Isso nos coloca num caminho, num trilho correto, né? Que a gente fique seguro, pelo menos, na criação das crianças, né? Então, eu achei um curso completo, né? Um curso que trouxe, assim, mais sensação de assertividade, né? De estarmos no caminho seguro, pelo menos, na criação das crianças, né? Eu achei um curso completo, né? Um curso que trouxe, assim, mais sensação de assertividade, né? De estarmos no caminho que gostaríamos. Isso acho que é o principal. Mesmo para aqueles que eu já buscava muito, né? Já fiz outros cursos. Mesmo para aqueles que estão começando a buscar agora, eu acho que já vai direcionar, já vai ter um ponto de partida mais certeiro, assim, né? Que vai dar mais segurança. Então eu recomendo, mesmo para quem ainda não tem filhos, né?
está pretendendo ter, está planejando, eu acho que é um caminho maravilhoso. Se eu pudesse, eu teria feito antes. Se eu soubesse, eu teria feito antes. Então eu recomendo a todos. Outra coisa que me surpreendeu, o professor é muito próximo, nos deixa mais à vontade e nos atende nas nossas especificidades, Então nós não somos mais um apenas. Ele realmente está preocupado com a nossa evolução, com a evolução na criação dos filhos, Isso também a gente percebe nele. É emocionante, ver a sinceridade dessa mãe, E garanto para você que é verdade, Eu faço todo esse atendimento de famílias no Brasil inteiro como um grande ideal. Eu sou um educador apaixonado, como eu já dizia, mas tem aqui dentro, uma luz que eu quero irradiar, porque eu fico muito angustiado quando vejo as famílias hoje desorientadas, sem recursos para educar corretamente os seus filhos, escolas muito à deriva, sem aprenderem e ensinarem nada. Então, esse é de fato o meu grande ideal. Mas você já está aprendendo que é preciso lutar contra a maré. É preciso lutar contra o YouTube, que coloca seus filhos em músicas muito baixaria, colocar seus filhos contra o Netflix, que hoje tem filmes péssimos, séries horríveis. Colocar o seu filho contra o TikTok, porque, de fato, ver meninas tão novinhas rebolando por aí e mostrando o que não deve é triste, Sabe? Dá uma sensação de animalização, uma sensação de que estamos perdendo o rumo, de uma sociedade humanizada, uma sociedade com civilidade. É importante que você também aprenda, que as escolas muitas vezes não estão mais juntas com as famílias e por isso acabam sendo inimigas que nos atrapalham na educação dos filhos e por isso tem que aprender critérios para avaliar bem a escola do meu filho. Enfim, no fundo, eu quero te ver uma mãe que não fica passivamente assistindo a tudo isso, e começa a arregaçar as mangas. Começou a entender, então, o que é lutar contra a maré? As estatísticas estão aí para nos indignar. Acabo de saber que já 3 milhões de crianças obesas no Brasil. A obesidade infantil nunca existiu nesse planeta. E agora, o que acontece? Alguma coisa está acontecendo ou não? A Organização Mundial da Saúde já está dizendo que as doenças de saúde mental são as principais doenças do mundo. Já passaram o câncer, já passaram outras doenças muito mais graves. Hoje é a depressão, é o suicídio, é a automutilação. Então, todos esses problemas estão aí dominando as nossas crianças e nós temos que lutar contra essa maré. A quantidade de estímulos negativos que a sua filha, o seu filho recebem por dia é uma coisa absurda. Hoje a gente vê que as ideologias estão envenenando os nossos jovens e tem, enfim, crianças com 10 anos chegando para os pais e falam: mãe, acho que eu vou virar bissexual. Quer dizer, que isso, Eu sei que ela não sabe o que está falando, mas já está ali, já está sendo envenenada por uma maré do mal, Então, vamos começar o nosso conteúdo. Eu vou te pôr um PowerPoint, mas vai dizendo comigo: vou nadar contra a maré. Eu vou me dignar contra o mal. Eu não vou ficar mais passivo diante de fatos horríveis que a gente está vendo acontecer nas redes sociais, nos computadores. Eu quero que você, nesses 3 dias, saia fortalecida, encontre a luz para iluminar a educação dos seus filhos. O globalismo está aí. O globalismo, você não sabe o que é essa gente perversa que está querendo unificar o mundo inteiro, homogeneizar a sociedade para que todos possam ser manipulados facilmente, não só do ponto de vista comercial,
do ponto de vista das ideologias, de maneira que todo mundo, no fundo, seja escravizado de forma subliminar. Eu diria que a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, ela está ressuscitando, né? Hoje existe uma imensa tendência a escravizar as pessoas, a manipulá-las, a doutriná-las, como estão chamando atualmente. E no curso de hoje, que está iniciando hoje, eu quero te devolver a liberdade que te roubaram. É isso. Te roubaram a liberdade de fazer escolhas e estão roubando a liberdade do teu filho, que é justamente a causa de tantas desgraças lá na frente. Depois o seu filho não sabe controlar mais o celular, não sabe controlar mais a pornografia, não sabe controlar mais os amigos que tem em torno, né? É tudo uma coisa, é uma onda de maldade, de perversidade que você não pode permitir entrar na sua casa. Então vamos lá, começando, né, nosso conteúdo, como você está vendo, é assim que nós iremos agora acompanhar, né, a nossa aula de hoje. Então, nos perguntemos, por que eu não sei educar corretamente, né, os meus filhos? Ou ainda, por que eu tento e não consigo? Então, como eu te dizia, eu selecionei 6 motivos principais. Tem outros, tá? Não vou esgotar o tema aqui, que também essa aula não pode durar muito tempo. Mas quero que você saiba que o primeiro motivo é o que está dizendo esse senhor aí, nessa faixa, com a faixa nos olhos. É a ignorância. É isso. A imensa maioria dos pais hoje não sabe mesmo como educar os filhos. Não teve uma formação, não teve, pois, uma tradição, que antigamente havia isso, você sabia? Antigamente, quem ensinava os pais a educar os filhos? Os próprios pais, os próprios avós, era, vamos dizer assim, algo que vinha sendo trazido, tradição quer dizer isso, vinha sendo trazido do passado, guardado, preservado, de maneira que as pessoas, ao chegarem à paternidade, à maternidade, tinham, né, um conhecimento bastante consistente para atuarem com segurança. Hoje não tem isso. Hoje, de fato, né, foi nascendo essa confusão do relativismo, que a gente tanto fala, que não existe mais verdade, hoje cada um educa do jeito que quiser, educa de forma emotiva, se eu me sinto bem, então eu faço, se eu não me sinto bem, eu não faço. Então, hoje houve uma desvalorização da racionalidade humana, as pessoas não foram educadas então, a estudar e a pensar sobre esses temas tão importantes, então ficam ignorantes nessa matéria. Pergunto para você que está me assistindo na noite de hoje, você fez algum curso de preparação para ser pai, para ser mãe? Você fez algum curso? Quantos livros você já leu na sua vida? Livros assim consistentes, não aquelas revistas de banca de jornal, mas livros sérios, consistentes, com fundamentos. Quantos livros você já leu na sua vida para se preparar para ser um bom pai protagonista? Então, em função dessa resposta, você vai ver por que depois você acaba ficando um pouco indiferente. É isso, o que está acontecendo hoje na nossa cultura, eu chamo que é uma grande anestesia. Os pais estão anestesiados, é uma coisa estranha, assim, os pais veem um mal acontecendo, mas não tem forças, não tem motivação para ir contra. É como se houvesse uma impotência, né, de enfrentar a mentira social. Então, acaba-se gerando essa terceira ignorância que eu chamo de anorexia. Você sabe o que quer dizer anorexia? Não sei se você ouviu falar, é uma doença que algumas pessoas têm, principalmente mais as mulheres, que justamente por se sentirem um pouco acima do peso, elas vão meio que se bloqueando racionalmente, depois afetivamente, para que não querem comer, não posso comer, porque se eu comer eu vou engordar. Então ela começa a criar mecanismos psicológicos de não querer comer e acaba bloqueando a fome. Então não quero mais comer, não quero mais se alimentar, acaba, pois,
morrendo. É a causa de morte, a anorexia. Pois, então, a pessoa tem necessidade de comer, mas não sente essa necessidade. E como não sente necessidade, ela vai meio que se auto-enganando e vai morrendo com o tempo. Então, hoje também há uma anorexia que eu chamo mais espiritual. A pessoa tem necessidade de conhecimento, tem necessidade de usar mais do espírito, da reflexão, mas não sente isso. Está anestesiada. Então, naturalmente, uma pessoa que fica sem essa força da razão para saber o que tem que fazer, concorda comigo, vai ficando insegura, vai ficando um pouco assim, imitando os outros, que a fonte da verdade é mais o que todo mundo está fazendo e não o que tem que fazer. A força da verdade é o que está no consenso, né? O Fantástico votou que 70% é a favor de tal besteira familiar. Então, pronto. Então eu também posso, porque a maioria acha que pode. Então, pronto, essa é a verdade sobre o ser humano. E não é assim que a gente chega na verdade. A gente chega pela reflexão, pela discussão, pelo diálogo, pela filosofia, pela teologia, enfim, pela ciência, né? A educação é uma ciência. A ciência não é exata, mas é uma ciência que exige estudo, aprofundamento, constância. Então, primeiro motivo, você já sabe por que está te custando nadar contra a maré. Você tem medo de nadar contra ela. Você não tem argumentos. Você não sabe como se defender quando uma mãe te diz: mas você não vai dar o celular para o seu filho? Você não sabe o que falar? Mas você anda muito fundamentalista, não deixa a sua filha ir naquela festa. Nossa, que meio antiquada você é, né? Então você fica apavorado ao ouvir um comentário desse, quando te cancelam, né, de uma lista do WhatsApp, do Instagram. Você tem a pavor de não estar sendo, pois, bem acolhida, bem recebida pelas amigas. Então, concordo que dá um pouco de pavor, mas a gente está em jogo a felicidade dos seus filhos, coisa muito mais séria do que a gente possa imaginar. O segundo motivo, vamos lá, o segundo motivo é esse. Você tem que saber que quando você não tem muito estudo, é muito fácil que você ganhe preconceitos contra a educação. Porque se todo mundo está falando mal de tal sistema educativo, se está todo mundo falando mal de tal modelo, se todo mundo está falando mal, pois não sei, né, de ser mais rigoroso na educação dos filhos, você tem medo, você fica com, não, isso aí está errado. Aí você cria uns preconceitos e depois acaba gerando essa sensação que está dizendo aí o slide de maturidade. O que é imaturidade? Imaturidade é uma mãe que pensa pouco nas coisas, tem uma força de vontade muito débil, então ela educa, como a gente já dizia, né, por egoísmo. O que é mais fácil, o que é mais confortável, o que faz com que o meu filho fique menos contristado. Então, essa é a opção que eu adoto. Então, repare, você, no fundo, não está se incomodando, você não está querendo sofrer pela educação do seu filho. Então, gera imaturidade, ela é a causa e a consequência. Você não tem forças para amar o seu filho educando corretamente, e com o tempo você, por não ter amadurecido na idade certa para ser mãe, para ser pai, então você acaba também cedendo e acaba, então, para não ter que sofrer, porque não está com forças para sofrer a exigência que é educar bem um filho, então você vai meio que adiando, vai que terceirizando, você vai se auto-enganando, né, com trabalhos, com diversões, sabe aquela família que a gente olha e fala, parecem adolescentes ainda, que estão ainda buscando, né, o bem bom, uma vida descompromissada, uma vida sem ideal. Então, no fundo, olha que interessante, lutar contra a maré, nadar contra a maré, eu sempre digo assim, primeiro tem que começar nadando contra a maré do próprio egoísmo que todos nós temos quando vimos ao mundo. Concorda comigo? Nós temos que lutar mesmo contra a maré do nosso egoísmo. Se nós não nos esforçamos para sermos pessoas mais responsáveis, mais compenetradas, pois mais responsáveis pela educação dos filhos, então a gente vai meio que vai levando de forma fútil, de forma superficial a educação dos filhos. A gente não percebe que aquelas lacunas que a gente foi deixando
no passado vão trazer consequências graves lá no futuro, principalmente na adolescência, com os 14 a 16 anos, essa idade crítica da educação do filho, quando está explodindo toda a sua sexualidade, ainda incentivada pelas redes sociais, tudo muito fácil, tudo muito na mão, e ainda foi isso, muitas festas inconvenientes, viagens com os colegas totalmente, enfim, desproporcionadas e, enfim, muito baixaria, vamos ser claros. Então, a criança começa a ficar muito mal. E aí, pronto, você começa a ficar desesperada porque as consequências negativas vão aparecendo: desmotivação, pois, não sei, sensualidade, gravidez precoce, drogas, tráfico. Nossa, começa a ver tudo, né? É horrível quando o pai tem uma sensação de que está perdendo o filho. A terceira consequência que leva você a não estar firme para educar bem seus filhos é um pouco agora a maré mais exterior. Antes era a interior do egoísmo, mas que depois a maré interior é alimentada pela maré, como a gente já dizia no começo, né, do mundo exterior. O que quer dizer isso? Você vai se deixando um pouco levar pelo conforto, pelo bem-estar. Esse é o critério da educação dos filhos. O que é que o meu filho mais gosta? Se você perguntar para ele o que ele quer fazer, coisa de diversão, o que ele quer fazer nas refeições, o que ele quer comer, aonde ele quer comer, sabe? Esse tipo de papo é uma mãe que não entendeu que a criança, até os 12 anos, acredita em mim, não tem menor condições de tomar decisões, não tem, ele é fútil, ele é superficial, ele não está vendo ainda a verdade sobre a sua vida, ele é muita emoção ainda, a criança demora para chegar no pensamento profundo e correto, demora muitos anos. Os pais acham que a criança já é inteligente, porque já fala línguas, porque já dança, porque já toca pois piano, já toca teclado. Isso não diz nada, são aprendizagens importantíssimas, mas eu não estou revelando, né, um conhecimento mais profundo sobre a própria existência. Então, naturalmente, a criança vai ficando enganada pela cultura do momento. Então, é importante que você saiba que, infelizmente, você muitas vezes é deixada, é levada pela maré exterior da maioria das pessoas, como a gente já dizia há pouco. Né? A maioria está fazendo assim, então você acha que é esse o motivo pelo qual você tem que também conduzir seus filhos, e depois, com o tempo, você cai, como diz aí, esse mapa, esse desenho, você fica perdidona, né? Quando todo mundo está educando pela emoção, quando todo mundo está educando para tirar o máximo prazer para o filho, e tirarem todo o esforço, o sacrifício, então a coisa fica confusa. Essas placas de trânsito são muito boas, né? Porque placas são essas que não indicam nada, não indicam nenhuma direção correta. Então, já teve essa sensação, né, de que seu marido falava uma coisa, você falava outra, e a vizinha falava uma terceira opção. E falava, e agora? Quem é que está certo? Porque, de fato, quando não há uma verdade que não é de ninguém, mas é acima de todo ser humano, portanto, pertence à natureza humana, portanto, pertence ao nosso Criador, quando não há uma verdade objetiva que está por cima da opinião pública, então fica impossível saber quem está com a verdade, quem está com a verdadeira razão das coisas. Então, você não sabe educar, e diante da sua insegurança, medo e vitimismo, você se sente, pois, muito culpada por tudo que você faz, porque você acha que está errando tudo. Esse tipo de sentimento, que hoje as mães estão muito, muito dominadas, então você fica muito mal. Então, a sensação que você tem é assim, então não vou pensar mais sobre isso, vou deixar para a escola educar meu filho. E quando você pensa assim, você sabe o que está acontecendo, né? Antigamente, as escolas faziam isso, elas assumiam. Mas hoje as escolas também não estão mais com essa paciência. Então, quem está educando seu filho? Essa é a questão que eles têm que aprofundar no dia de hoje. Qual é, dizer assim, a onda que está levando o meu filho para o mau caminho? Qual é a onda? Porque são várias, hoje são várias. Então, quem está educando seu filho é uma sociedade perversa, uma sociedade materialista,
uma sociedade ateia, uma sociedade que, na verdade, não está nem aí com o seu filho, está querendo que o seu filho seja um mero consumidor e que lhe traga lá no futuro, pois, muitas retribuições financeiras. Quarto motivo da nossa apatia, um quarto motivo, né, de você se sentir um pouco desanimada para educar, é um pouco essa tendência que está na cultura do momento, que é a tal da libertinagem. Você sabe o que é libertinagem? É uma vontade rebelde, como diz aí o slide. Na verdade, quando você não tem mais critérios, quando você não pensa mais, quando você não tem mais crenças, quando você não tem mais convicções, a tudo que vem da razão, da racionalidade. Tudo que a gente falou até agora está associado à nossa racionalidade. Quando a tua racionalidade então está um pouco offline, está desligada, eu não penso mais, não quero pensar mais, já desisti de pensar, sabe? Estou farta de ficar angustiada com a educação dos meus filhos. Então, você começa um pouco também a chutar o balde, como se diz na gíria, para você educar os filhos. Então, você não quer mais se comprometer com a verdade, você não está mais interessado em acertar. Então, o que eu desejo, o que a minha emoção diz para a minha vontade de fazer, eu cedo. Então, o que eu desejo para mim é um bem. Olha que mentira, como se a gente fosse a fonte da verdade. É um processo de autorreferência, né? Eu sou a verdade, então o que eu penso, o que eu desejo, no fundo, é o que é conveniente. Isso é falso. Aí começa a pessoa, pois, então, a viver uma certa libertinagem educativa. E com o tempo, a pessoa já fala assim, eu até já educo bem, eu até acho que eu educo bem, sim, meus filhos, acho que estou acertando. Né? Quando vê a filha, pois, direto no computador, uma filha que já começa a ter umas atitudes meio preocupantes com o seu namorado, quando você vê o filho, pois, totalmente desregulado, né? Pois, na pornografia, nas séries, nos videogames, fica horas. Sabe qual é a média atual de telas do jovem de 15 anos no Brasil? 6 horas por dia. 6 horas por dia. Para pensar o que quer dizer isso. É muito tempo. Muito tempo. Sabe, está indicado que nessa idade, no máximo 2 horas. 2 horas já é muito. Entre séries, televisão, futebol na TV, enfim, 3 vezes mais. Então, isso já está num processo de libertinagem. Libertinagem é isso, né? Cada um faz o que quer, cada um faz o que gosta, e é jogar o filho às traças. Então, quando você está assim, já sem compromisso com a verdade, como diz aí, você não está comprometido em levar seu filho para um futuro que vale a pena, você não tem essa clareza de caminho, de estrada, quando você já perdeu todo o rumo da educação dos seus filhos, então é fácil você também ficar assim, tanto faz, deixa a filha se vestir do jeito que quiser, deixa a filha pode fazer sexo em casa, pelo menos é seguro aqui em casa, sabe, esse tipo de papo, obviamente, é uma coisa que vai gerar depois muitos problemas lá na frente, que é o que a gente vê hoje. Hoje, eu digo, essa aula que eu estou dando hoje, ela é fácil, é facilmente entendível, porque está cheio de fatos, de fenômenos, enfim, que comprovam toda essa desorientação atual. Então, é possível, é necessário lutar contra toda essa onda. Isso é justamente lutar contra a maré que nós estamos sendo dominados no mundo de hoje. O quinto motivo é esse. A pessoa, justamente por não ter sido bem educada na razão e não ter tido uma vontade firme para dizer não para o filho, sabe? A gente tem que dizer não sempre que é necessário. Sempre, não abro mão, não. Quando eu sei dizer não para o meu filho sempre que é necessário, e sim quando é possível, então, naturalmente, eu estou educando meu filho a se privar de prazeres, de brinquedos, de festas, de roupas, de gostos, de comidas. Ele tem que aprender a se privar, ele tem que aprender a se frustrar quando perde um futebol, quando vai
vai mal numa nota na escola. É ótimo que ele sofra, porque ele tem que aprender a sofrer, gente. Concorda comigo que uma mãe que não educa o filho a sofrer, você está sendo cúmplice do seu egoísmo e do seu fracasso. Pergunta: é possível amar alguém sem sacrifício, sem esforço, sem entrega? Concorda comigo que o verdadeiro amor, a verdadeira generosidade com os amigos, depois com a namorada, depois com a futura família, está apoiada no amor? Concorda comigo que é impossível você, vencer na vida com metas escolares elevadas, com metas profissionais, difíceis de conquistar, por exemplo, um emprego difícil, um concurso, um mestrado, um doutorado, quando você não foi educando o filho para estar preparado para esse tipo de desafio, então ele vai fracassar, ele vai desistir, ele não vai passar, ele vai desanimar, vai entrar em depressão, vai se suicidar, que é o que a gente está vendo nesses problemas de saúde mental que a gente comentava há pouco. Então, reparem, quando eu tenho medo que meu filho sofra, eu estou, no fundo, preparando uma bomba relógio para que lá na adolescência estoure e depois, no futuro, esse processo entre em desânimo, em depressão, em suicídio. Então, não estou sendo assim nada assim, alarmante, né? Nada exagerado, não, viu? Isso é o que a gente está vendo, infelizmente, no mundo atual. O problema é que os pais não fazem as relações de causa e efeito, né? Puxa, por que o meu filho está assim com 15, 18 anos? É porque lá quando tinha 5, lá quando tinha 10, que você não aprendeu a educar dessa forma, você foi cedendo, você foi sendo condescendente, você não queria ouvir birra, não queria ouvir gritos, não queria ouvir choros, então você ia cedendo, tá o celular aqui, tá o videogame aqui, cara, faz o que você quiser, mas não enche meu saco. Quando você joga a toalha na educação dos filhos, então, naturalmente, a conta vem mais tarde, mas vem mais cara. Depois, por fim, né, vamos para o último motivo pelo qual a gente não está conseguindo educar, é a preguiça física e a preguiça mental. Porque, cara, dá muito trabalho educar um filho. Muito trabalho. É cansativo, existe começar e recomeçar, tentar uma vez e outra, insistir uma vez e outra. E tem temperamentos como são os sanguíneos, sabe? Aquele filho sanguíneo que é meio artista, meio desregulado, ele parece que se diverte indo contra você. Quando ele tem esse tipo de temperamento, então dá um desânimo, Aí você começa, pois, também a sentir falta de tempo, por causa que você trabalha o dia inteiro, começa a sentir falta de forças, começa, pois, a ter falta de virtudes, né? Como dizia, para educar corretamente os filhos, porque você também não foi educado assim pelos seus próprios pais, você meio que sendo conduzida também por essa onda da vida mais fácil, da vida mais imatura. Então, o que acontece hoje é que o esforço que exige educar um filho, que a definição de preguiça é essa, é uma resistência ao esforço. Então, quando você se sente com essa resistência a ter que educar, a ser firme, assertiva, coerente, pôr limites, quando você se sente assim meio, sabe, sem essa capacidade de esforço, sacrifício, quando você se sente assim também que não quer pensar muito, preguiça de pensar, preguiça de estudar, preguiça de consultar, de discutir com outras pessoas, quando você vai vendo todo esse conjunto, que no fundo esse sexto motivo seria um pouco o resumão, né, de todos que a gente falou anteriormente. Então você fica com dificuldades de conduzir com fortaleza a educação dos seus filhos. Então pronto, aqui já entende agora por que você se deixa levar pela maré da mediocridade, se deixa levar pela maré do materialismo, maré do consumismo, que no fundo é isso, enfim, é um desistir de educar o filho e, obviamente, buscar a terceirização, que é o que está dizendo aí, a tentação da terceirização que está acontecendo hoje, você jogar para uma escola, jogar para uma babá, jogar para uma avó, até, inclusive, porque você, no fundo, está julgando
a toalha. Isso é péssimo. Então, como vê, né, esses eram os motivos pelos quais a gente não está conseguindo educar os nossos filhos. Então, o que você tem que fazer? Pois olha, justamente cair na real e perceber que eu tenho que abraçar um projeto educativo. É isso, né? É isso que nós iremos discutir amanhã. A nossa segunda aula, como eu já te garanti há pouco, é isso. Eu tenho que, para superar toda essa falta de pensamento, toda a falta de decisão, de convicção, para eu superar toda a minha tendência à vida fácil, à educação fácil, eu tenho que ser mais profissional. E é isso que nós temos que aprender a fazer em casa, com o marido, com a esposa, né? E ver que não é uma coisa tão complicada. Amanhã você vai ver que é uma coisa assim, enfim, dá um certo trabalho, mas também não é assim uma coisa absurda, não é uma coisa que, do ponto de vista custo-benefício, é muito mais o benefício que o custo, né? Então, amanhã, na nossa aula, nós iremos falar como montar um plano educativo escrito, sistemático, bem pensado, em função da idade de cada filho, para que você se sinta assim mais preparado, mais preparada para não desanimar conforme a gente foi vendo hoje. É importante que vocês então saibam que esse era o nosso objetivo na aula de hoje. Então, gostaram? Viram como isto era importante recordar essas pinceladas? Viram qual é a nossa grande missão? É isso, né? Tornar mais profissional a educação dos seus filhos. Hoje a gente ficou nessa parte mais teórica, eu sei que você queria talvez uma coisa já hoje mais prática, mas a gente nunca deve começar a pôr em prática nada se antes não estamos totalmente convencidos disso. Eu penso que hoje foi bom para você, no fundo, desmascarar todos esses fantasmas que estão aí girando em torno de você e que, de alguma maneira, te levam a resistir, a assumir como protagonismo a educação dos seus filhos. É algo que tem que lutar, eu concordo totalmente. Eu trabalho há décadas na área de educação, vocês sabem disso. Eu sou diretor do Colégio de Portugal há mais de 12 anos, porque a gente começou em 2009, então uns 15 anos. E eu já vi, de fato, muitos pais conseguirem se converter à educação. É lindo, é maravilhoso. Eu penso que o segredo do meu colégio nasce justamente dessa mudança de vida, dessa mudança de posicionamento. Eu vejo que quando os pais começam a ver que não é tão complicado assim ser profissional da educação, então eles começam a arregaçar as mangas e começam a mudar. Então, eu quero que nosso evento, Nadando contra a Maré, eu quero que você pois saia desses dias com mais convicção. Vamos ver um segundo depoimento, que é muito importante para você então ir ganhando confiança que é possível, sim, tornar-se um pai protagonista. Vamos ver esse segundo exemplo? Participar do curso do João Malheiro, o percurso, foi uma grande alegria e um grande presente em minha vida. Nesses meses que eu tive a oportunidade de percorrer as 7 salas, eu pude trabalhar muito o meu autoconhecimento, a minha afetividade, os meus sentimentos, como eu organizo o meu tempo, quais são as minhas limitações. E o João traz de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito simples, que toca os nossos corações, mostrando estratégias, caminhos para que a gente consiga ser uma pessoa melhor. Então eu sou muito grata por ter a oportunidade de participar desse momento maravilhoso e dizer que com certeza isso formará e continuará formando dentro de mim uma esposa muito melhor, uma mãe muito melhor e uma diretora de escola. João, muito obrigada por você estar disponível, transmitindo esse seu amor e esse seu conhecimento a todos nós. Obrigado, digo eu, Thalita,
porque ela é um dos exemplos que eu comentava agora. Era aquela mãe de família, diretora de escola, ela era diretora do Colégio Harmonia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E que hoje é uma das minhas, vamos dizer assim, alunas mais dedicadas que eu já vi na minha vida. Hoje ela mudou o colégio de 1.500 alunos para educar virtude, educar os pais, educar os professores. Ela está educando muito bem os seus filhos. Toda a família meio que se aproximou de Deus novamente. Nossa, é um case de educação de sucesso, né? Então, eu sempre muito feliz ao testemunhar isso. Caramba, você pode ser uma mãe dessas. Você pode ser uma mãe que também pode chegar lá se você dedicar-se um pouco, né, a toda essa temática que a gente está falando hoje. Então, estamos encerrando. Espero que você deixe aí nos seus comentários, né, alguma dúvida, alguma questão que você não ficou muito satisfeito, para que eu possa responder amanhã. E agora um pedido final aqui do Jeff. Tira um print desse momento do curso e posta aí nas redes sociais, compartilha o seu Instagram com os seus amigos, para que venham amanhã, caso não tenham podido assistir hoje, né? E mesmo, vocês sabem que essa aula vai estar disponível para quem não pôde assistir hoje, possa assistir amanhã novamente, né? E entrar na nossa vibe aqui do nosso evento. O importante é que você saiba que você pode salvar muitas famílias. Você também é responsável por isso. Tem uma certa responsabilidade social de melhorar a nossa sociedade, pois compartilhando esses conteúdos que, infelizmente, ninguém fala. Hoje todo mundo tem um pouco disso, né, de apatia, já falávamos no começo, um pouco de anestesia, então acaba ficando meio cansado, né? Eu queria contar com você para se juntar comigo nesse movimento que está cada vez mais poderoso de mudar muitas famílias no Brasil. Está havendo, de fato, uma revolução silenciosa e tenho a certeza que você quer fazer parte dela. Nos vemos amanhã, 20h30, nossa segunda aula. Com certeza, você vai arrastar mais 10, 15 famílias para estarem juntas, para aprenderem a fazer um plano educativo como Deus manda, com profissionalismo, com entusiasmo e com uma grande alegria de saber que você está agora no caminho da felicidade dos seus filhos. Te espero amanhã, hein? Boa noite.